Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras elas falam pra gente que, através da sua palavra, Deus derrama um espírito de graça e piedade sobre cada um de nós. Então a palavra hoje nos recorda que pelo batismo fomos revestidos de Cristo e nos comprometemos a reconhecer nele um ungido a ser seguido, né? O exemplo, né? Realmente nós devemos cada vez mais pôr em prática os ensinamentos dele. Então, a primeira leitura de hoje está em Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e 11, e depois o capítulo 13, versículo 1. Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e 11, depois o capítulo 13, versículo 1. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o pratearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon, no vale de Migidom. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, né, somos chamados a nos compadecer de muitas vítimas da violência, né? Então, nós realmente somos chamados, né, a nos compadecer, né, dessas pessoas que sofrem, né, dessas pessoas que são perseguidas, né, que realmente são as pessoas que levam a palavra de Deus e que são perseguidas, né? Nós devemos realmente nos compadecer dessas pessoas que são exploradas, né, que são injustiçadas. Essa primeira leitura nos faz esse convite, tá certo? Então é importante realmente que nós ajudemos os nossos irmãos que necessitam sempre, né? Então, agora falando da segunda leitura, ela está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revelastes de Cristo. Cristo não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vós de Cristo, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, como nós podemos ver aqui nessa segunda leitura, né, nós somos convidados a superar em Cristo todas as discriminações, né? Realmente, todos nós, né, somos filhos de Deus, né? Então, nós somos realmente convidados a superar essas dificuldades, essas injustiças, essas perseguições, né, que às vezes nós sofremos, né? Realmente, devemos sempre confiar em Deus quando nós somos perseguidos, né? Nós levamos o evangelho de Cristo, levamos a palavra de Deus muitas vezes, as pessoas não aceitam, perseguem, né? E às vezes tem algum tipo de discriminação, né? Então nós somos convidados a superar isso, né, através da palavra, né? Então nós devemos sempre confiar em Deus cada vez mais, tá certo? Para que a gente realmente possa superar essas adversidades que nos são colocadas. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículo 18 a 24. Lucas capítulo 9, versículo 18 a 24. E aconteceu que, estando Jesus só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo:
é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, no evangelho de hoje, né, nós somos desafiados a professar a nossa fé em Jesus e segui-lo com desprendimento, né? Realmente deixando de lado as adversidades, né? Então, a grande mensagem, né? Deixando de lado, né, as adversidades, deixando de lado as dificuldades, né? Nós devemos sempre, cada vez, buscar a Deus em primeiro lugar, né? Como a gente falou na leitura do Evangelho de ontem, né? Jesus mesmo disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós devemos realmente, né, professar a nossa fé em Jesus, né, e segui-lo, né, com desprendimento. E também ajudar os irmãos que necessitam, ajudar aqueles irmãos que são perseguidos, que são injustiçados, tá certo? Nos compadecer, né, das muitas vítimas da violência, das muitas vítimas das injustiças, né, e também das adversidades, das dificuldades também, que nós realmente possamos aprender a superar essas dificuldades, essas adversidades, ajudar os nossos irmãos que necessitam, né, e realmente, né, seguir a Cristo, ser discípulos de Jesus, né, com desprendimento, né, professando cada vez mais a nossa fé, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.